Por que nós já estamos aqui no ano? Já. Dá uma atualizada aí. Bom dia, estamos iniciando neste sábado mais um programa Dimensão Espírita. Como vocês podem ver, hoje nós estamos novamente acompanhados de uma mulher. Aliás, as mulheres dominam esse nosso ambiente aqui. É porque que elas tomam conta e a gente tem que, né, dançar conforme a música. Hoje nós contamos com a Graça. Graça, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gilberto. Bom dia ao nosso amigo Jesus aqui do nosso lado, com esta barba bonita, né? O Edson Castanhete. Vocês não entenderam ainda. As mulheres dominam o mundo. É simples assim. Só isso. Apesar de que nós não, quando a gente fala isso, a gente não quer dizer assim, porque os homens são desnecessários. Não, há uma parceria, né? Mas infelizmente durante milhares de anos houve uma desvalorização da mulher, né? Exato. Enquanto protagonista. E hoje nós percebemos que realmente a mulher ela tem alcançado o espaço que lhe é de direito. E é isso que faz a diferença. Por isso que tem muitas mulheres para cá, né? Mas eu não estou conseguindo aqui ver a minha imagem. Enquanto eu vou fazendo aqui. Como ele já me passou aqui o telefone para arrumar a técnica dele, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Agora aqueles que estiverem assistindo ao vivo e aqueles que durante a semana puderem compartilhar o conteúdo desse vídeo, que é sempre importante para as nossas vidas. Bom dia a todos. Bem, na semana passada eu informei, né, que nós do Coral Espírita, nós pertencemos também ao Coral Espírita, a Graça participou, agora ela não podendo mais, mas nos ajudou bastante no período que ela esteve lá. Vai realizar o Coral Espírita um recital em homenagem ao maestro Valdenir Zanetti. Será no dia 17 de maio, às 7 da noite. Sabe onde, Graça? Em Nova Veneza, claro. Para quem não conhece, a Graça de Nova Veneza, ela mora em Nova Veneza, participa de todas as atividades em Criciúma, e sabe quanto é o lugar da região, mas toda noite ela vai para lá, para sua residência lá em Nova Veneza. Então será no Teatro Municipal de Nova Veneza, é uma sexta-feira, às 7 da noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fizemos a semana passada o anúncio e dissemos que nós íamos dar 2 convites para quem for. O convite é para quem for. Ou, claro, a pessoa também pode pegar o convite e dar para alguém que vá. Certo? Mas é necessário que a pessoa diga assim, eu quero o convite. Porque se a pessoa simplesmente se manifestar ali no grupo e não disser que quer o convite, a gente não vai... O comentário que o Gilberto fala o vídeo está rodando agora ao vivo e durante a semana vai estar lá postado. Põe o comentário neste vídeo, porque o vídeo da semana passada já temos quem pediu, então é no vídeo dessa semana com a presença da nossa querida Grazi. Então você que está assistindo ao vivo e você que durante a semana estiver nos acompanhando e estiver interessado de participar desse recital em homenagem ao maestro Valdenir Zanetti, que merece todas as nossas homenagens. Será dia 17 de maio no Teatro Municipal de Nova Veneza. Contará com a Associação Coral de Criciúma e os Peregrinos da Montanha. São 2 corais que Valdenir regeu, né? Exatamente. E aí os 3 corais estarão cantando nesse dia. Depois haverá uma paeja, né, para as pessoas que lá estiverem. Então o ingresso para este festival dá direito também ao jantar. Como apenas... Tem mais um prêmio. Tem CD também. CD. Jantar, CD e apresentação. Sim, é claro. Além do jantar e além da apresentação, quem comprar esse ingresso vai ganhar um CD do coral. Que é lindo, que está um trabalho maravilhoso. Vamos para a pessoa que ganhou este ingresso que nós anunciamos na semana passada. Apenas uma pessoa disse que queria o ingresso. E foi o Flávio Pereira. Então, Flávio, esse aqui já é teu. Depois a gente vai entrar em contato aí, você bota ali no grupo como é que a gente faz para entrar em contato. Está comigo ou com o Edson, né? O ingresso é seu.
E agora vamos dizer que de hoje até a semana que vem, quem se manifestar ali no Face, que quer o ingresso, a gente irá fazer o sorteio. Por enquanto, nós temos o Flávio. Gilberto, eu gostaria de comentar assim, ó, que serão 3 corais com características bem diferentes, né? Bem diferente. Porque são características completamente diferentes e todos muito talentosos. Então é um recital que vale a pena assistir, vale a pena prestigiar, né? E nós temos em Nova Veneza, anexo ao teatro, o Palácio delle Acque, né? Que é onde vai ser servida então a paella, né? Já no Então, próprio, no eu próprio não estive lá ambiente ainda. ali, mas é um ambiente extraordinário, muito bacana. E o teatro lá é bonito, tem né? estacionamento, o teatro é fantástico, é muito confortável, tem estacionamento, então é um ambiente muito 10 que vale a pena realmente ir, participar, prestigiar. E a gente falando de coral espírita, né? O nosso coral espírita que divulga a doutrina de uma forma tão alegre, né? É fantástico, vale a pena ir. Ó, o Edson já arrumou o meu celular, agora eu já estou me vendo aqui, ó, porque enquanto eu não me vejo, eu fico muito nervoso. Eu acho que não está acontecendo. Eu vou fazer acontecer para a Graça. Lá Ô, vai. Gilberto, enquanto eu estava aqui arrumando, já colocando um comentário para que os nossos irmãos saibam disso através dos comentários do próprio vídeo de hoje, serão quantos ingressos para essa semana? Bom, como ficou um, né, porque eu falei 2, então nessa semana serão 3. 3. É só dizer assim, eu quero um ingresso. Claro que se tiver mais de 3, a gente vai sortear, né? Mas certo. Você tem que se manifestar. Bom, ô Graça, nós temos este livro maravilhoso aqui que a gente já mostrou e vamos mostrar de novo. Esse é o Livro dos Espíritos. Ele foi organizado por Kardec, que ouviu os Espíritos, por isso que é chamado Livro dos Espíritos. Fez perguntas e os Espíritos deram as respostas. A primeira edição saiu com 501 questões. A segunda edição, 1860, saiu com 1019, que é a atual. Né? Atualmente, esta é a definitiva, a edição, aquela que tem as 1019 questões. Neste livro, o Kardec nos esclarece, quer dizer, os espíritos ouvidos por Kardec nos esclarece, que todos eles, todos os espíritos, são criados por Deus com os mesmos atributos e os mesmos potenciais. Ou seja, ninguém já foi criado anjo. Né? Tendo por predestinação apenas a constante evolução. E todos nós somos criados para constantemente evoluir. Temos livre-arbítrio, o espírito, ou seja, nós somos livres para fazer o que nós queremos. Estamos sujeitos, claro, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, à lei de causa e efeito, como consequência dos atos. Óbvio. Se eu sou dono dos meus atos, eu tenho que sofrer as consequências. Porque nós estamos falando de culpa. Culpa é uma coisa, consequência é outra. Todo ato meu traz uma consequência. Ou a lei de causa e efeito. Ou positivo ou negativo. Com certeza. Eu gosto de citar um exemplo assim. Se nós estamos com um copo de cristal na mão, cheio de água, e a gente joga este copo no chão, a gente já sabe o que vai acontecer. Vai quebrar o copo. A água vai esparramar-se e nós ainda teremos que limpar. Né? Consequência do nosso ato. Exatamente. Simples assim. Os espíritos são criados para aprenderem a serem felizes, convivendo em harmonia com o universo e com as criaturas. Ou seja, nós somos criados por Deus para sermos felizes. Se alguém está dizendo para você que você foi criado para ser infeliz, para sofrer, está errado. Que Deus é injusto? Não, está errado. Todos fomos criados para sermos felizes. Se nós ainda não nos sentimos felizes, não é culpa de Deus. Com certeza. As leis naturais são perfeitas e a evolução do homem se dá à medida que aprende a transitar nas leis universais. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo a lidar com as leis divinas. É isso aí. Esse que é o ensinamento da doutrina espírita. Agora, a parte que nos interessa mais no programa de hoje. Todo o universo está em relação, mesmo em planos e dimensões diferentes. Ou seja, a Graça é um espírito, eu também sou um espírito, o Edson é um espírito encarnado. Somos espíritos e somos individuais, né? Exatamente. Por isso que somos únicos. Certo. E somos espíritos encarnados. E existem os espíritos desencarnados, que não têm corpo. E existe, né, a colaboração
entre os dois planos. Claro, Existe essa comunicação, essa né? comunicação. E é isso que nós vamos abordar. Que a gente usa, quando você falou de Kardec, você falou assim, Kardec, ele organizou a obra com o auxílio dos espíritos, através da mediunidade daqueles colaboradores que trabalhavam com ele, que trabalharam com ele nesse projeto. E se nós pensarmos assim, o que é o médium? Se a gente pensar na palavra médium, mediunidade, a gente vai pensar em mediar, quer dizer, o médium, ele faz essa mediação entre os dois mundos, né? Ele Daí recebe o recado de lá e transmite para cá. Então, esta mediação que acontece, que ela é necessária em todos os nossos ambientes, né? Tem que ter essa mediação em todos os aspectos, em todos os momentos da nossa vida, nós temos os mediadores, né? E os médiuns são esses mediadores desta comunicação entre o mundo espiritual e o nosso mundo material. Então, vem um outro livro maravilhoso, logo em seguida do Livro dos Espíritos, depois desse livro aqui, olhem só, depois desse livro aqui, que trouxe a filosofia espírita, aquilo que eu acabei de falar para vocês, Kardec, o próximo livro foi esse. O livro dos médiuns. O livro dos médiuns, para tratar exatamente desta questão. Da comunicabilidade com o mundo espiritual. Que até então, né, a gente tinha registros, mas não estava tão bem explicado como é que a coisa funcionava. Porque alguém pode dizer assim, então a partir daí essas comunicações começaram a acontecer? Não. Na verdade, as comunicações sempre existiram. O que Kardec fez foi nos trazer, organizar estas comunicações, como é que elas se procedem, como é que elas acontecem, como é que funciona lá no mundo espiritual, como é que acontece aqui no mundo material. É isso, porque na verdade as comunicações, desde a nossa criação, sempre existiram. Sempre existiram. E é bom a gente, já que estamos falando de médium, fazer uma pequena distinção aqui. Na verdade, genericamente, todos nós somos médiuns, ou seja, recebemos influência espiritual, todos nós somos inspirados, né? Recebemos intuição. Qual é a diferença de inspiração e intuição? A intuição é quando vem um sentimento junto. Sentindo, né? Sentimento. E a inspiração é quando vem só o pensamento. Só o pensamento. E a dificuldade que existe é a gente não sabe se o pensamento é nosso ou se o pensamento é... Nós já vamos abordar isso claramente. A gente não sabe se o pensamento é nosso ou o pensamento será que fui eu, né? Será que fui eu? Será que fui eu? Será que isso é meu? Tem uma passagem que eu gosto muito, que é do livro, eu acho que é do livro do Evangelho. Eu tenho muita dificuldade, por isso que eu tenho que estar aqui para ler, porque se eu não ler aqui, eu não... Mas a mensagem é a seguinte: a pessoa está num deserto, está no Evangelho. Está no Evangelho? Evangelho segundo o Espiritismo. Está perdido. Aí, de repente, que caminho que eu vou? Vou por aquele caminho. E acha o local onde ele queria e acha água para tomar. Se ela é orgulhosa, ela vai dizer assim: como eu tenho boas... Olha só como eu sou. Como eu sou bom, eu sou o cara. Né? Tá vendo? Eu sou o cara. Tive uma ideia genial, achei o local. Esse é um que pensa. Outro pode pensar assim: não, peraí. Obrigado, espírito amigo, você me inspirou me indicando o local. Isso aí. É a questão do ponto de vista de cada um. Bem, então nós temos os médiums, que somos todos nós, que recebemos essas comunicações através da inspiração e da intuição, mas também temos outros que têm uma mediunidade bem definida, que nós chamamos de médium ostensivo. Aí são aqueles que recebem, escrevem, falam, né? Mas, na regra geral, é que todos nós recebemos do mundo espiritual a comunicação. E como a Graça falou, Graça, até você, eu estou olhando, você trouxe uma citação da Bíblia, né? Isso não está na Bíblia. Está na Bíblia. João, né? João, na primeira epístola, ele diz assim: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu gosto dessa citação, porque daí a gente percebe que realmente essa influência, ela é natural. E que os espíritos existiam. Existiam, quer dizer, não é algo, não é uma invenção do espiritismo. Eles estão ali, eles se comunicam conosco, essa influência acontece, e ele diz: experimentai se os espíritos são de Deus, né? Por quê? Porque assim, se são de Deus, nos
influenciam positivamente. Se não são de Deus, nos influenciam negativamente. Ou seja, esta influência, ela tem vários aspectos. Exatamente. E podem agir de várias formas na nossa vida. E é bom a gente explicar esse de Deus, porque todos foram criados por Deus. Só que uns seguem o ensinamento divino, ou seja, estão em sintonia, como Jesus dizia, estão em sintonia com o Pai, e outros fazem por conta própria. Claro. Esses que fazem por conta própria é que o João se refere. Não vem encaminhado por Deus para nos auxiliar, ele vem por conta própria para nos atrapalhar. Por conta própria. Essa E por que Deus permite? Porque é bom, justo e caridoso. Exatamente. Mas eu queria só lembrar, porque a frase ela parece separar duas coisas, os bons e os maus. E só os bons são de Deus. Na verdade, todos são de Sim, é Deus. isso que eu estou comentando. Perfeitamente. Por serem livres, alguns escolheram não ser bons. Ainda serão bons. Eu amo essa expressão, ainda. Porque ainda permite, nos dá né? essa esperança, né? É. Quer dizer, ainda não está, mas logo estará. Né? Então, está bem claro que essa passagem está lá no Evangelho, nos dizendo que os Espíritos nos vêm e que o João recomenda. Pessoal, vamos ficar ligados, vamos experimentar, vamos verificar se esse Espírito vem trazendo uma mensagem divina, ou seja, sintonia com o pensamento de Deus, com a espiritualidade, ou se ele, por conta própria, resolveu vir aqui para nos atazanar, como eu brinco. Claro, porque assim, nós fomos todos criados da mesma forma, nós todos recebemos o mesmo tanto no momento da nossa criação, né? E desviar desse caminho de Deus, que é um caminho de bondade, é o caminho do bem, digamos assim, vamos usar essa expressão do caminho do bem, é uma opção nossa. Né? Como desviar desse caminho também é uma opção nossa. Exatamente, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, exatamente. Nós comentamos. Bom, né, no livro, deixa eu tomar uma aguinha aqui para mim, dos Espíritos, existe uma questão, Graça, né, que diz assim, 459. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Uma pergunta de Kardec. É o que nós estamos falando. E os Espíritos responderam o quê? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. Por quê? Porque assim, na verdade, Gilberto, nós somos uma consciência. E o que é a consciência? É o pensamento, são os sentimentos. E o pensamento é a porta de entrada, né? De tudo. O pensamento está ali, é o princípio, né? E aí o que acontece? Eles estão à nossa volta. Eu gosto de usar o exemplo daquele raio de sol por aquela fresta de manhã cedo na nossa casa. E quando a gente percebe aquele raio de sol, a gente vê ali aquelas poeiras que, assim, naturalmente nós não percebemos. Nós percebemos por conta daquela claridade naquele ambiente escuro, certo? Assim são os espíritos. Eles estão por toda parte. Eles influenciam os bons e os nem tão bons assim. Então eles estão ali e, de acordo com o meu pensar, ele se aproxima de mim. E ele me influencia muito mais do que eu imagino. Então, às vezes assim, Gilberto, eu estou na minha casa, de repente eu lembro de alguém, sabe, de um amigo, ou da minha mãe, que eu não liguei essa semana porque não deu tempo. E aí eu passo a mão no telefone e eu ligo e a pessoa diz, estava pensando em ti. Olha que influência gostosa que a gente recebeu, né? Liga para aquela pessoa, às vezes aquela pessoa está precisando de um oi, né? De um abraço, de uma palavra amiga, né? Então, essa influência, ela é natural, sem a gente perceber. Exatamente. Vamos deixar bem claro aqui, a afirmação dos Espíritos é a seguinte, são eles que vos dirigem. Então, quer dizer, alguém pode pensar assim, eu sou responsável pelos meus atos. Porque se eles que dirigem, eu só apenas estou sendo conduzido pelo que eles querem fazer comigo. Quisera, né, Gilberto? Que maravilha, né? Daí a gente não era culpado de nada. Nossa, né, não é responsabilidade. Aí quando a gente morresse, minha, né?
a gente chegaria no mundo espiritual, Não fui eu. você mandar no mundo espírito lá para me dirigir a minha vida, não pude fazer nada? É. Não. Uma coisa é dirigir, outra coisa é controlar. Verdade. Controlar. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Você está lá no serviço, o chefe diz assim, pega esse lixo aqui e coloca lá na rua. Você vai lá e coloca. Uhum. Ele está o quê? Dirigindo. Certo. Aí ele diz assim, ô Graça, pega esse revólver lá e mata o primeiro que te encontrar lá na rua. Teu chefe está mandando. Faz isso. E daí, tu faz? Não faz. Então ele só dirige, ele Só não dirige, comanda. ele não comanda. São duas coisas completamente diferentes. E este é o sentido que a gente deve interpretar esta passagem. Ou seja, eles nos influenciam, mas a gente é que decide. Claro. Daí o pensamento, né? Quer dizer, de que forma que eles vão se aproximar de nós? Né? Pelo nosso pensamento, né, Gilberto? Quer dizer, como é que ele vai me influenciar negativamente? Gente, aconteceu uma tragédia. E eu, ao invés de daquela tragédia, dizer assim, Senhor, abençoa aquelas pessoas que estão lá, porque elas estão necessitadas. Neste momento, elas precisam muito de auxílio. Eu, ao invés de fazer isso, eu fico dizendo, ai, coitadinhos, meu Deus, quanto sofrimento. Quer dizer, na verdade, para onde que vai a minha vibração? Né? Ela fica uma vibração tumultuada. Né? Não é que eu não tenha que ter a piedade, não é que eu não tenha que ter a compaixão, não é isso. É que eu tenho que entender que a dor a cada um pertence. Não é? Eu não posso viver a tua dor é tua. Eu posso te auxiliar no sentido de tentar amenizar a tua dor. Mas a tua dor é tua, ela te pertence. Exatamente. Vamos lá, então, neste livro dos Espíritos, aqui nesse livro dos Médios, a gente tem toda a explicação que Kardec nos traz a respeito de como é que funciona esta influência. Nesse livro dos Espíritos, algumas questões ele já tinha levantado, porque aqui é a base de toda a filosofia espírita, está tudo aqui. Depois ele vai desdobrando, né? Livro dos Médios, Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis, aquilo que está aqui dividido em 4 partes, ele depois, cada uma dessas partes recebe um livro próprio. Nesse livro dos Espíritos, ele já nos traz algumas questões. Por exemplo, a questão 456, Graça. Os Espíritos veem tudo o que fazemos. Você está em casa, presta atenção nessa pergunta. Você acha, para você aí, que os Espíritos, eles enxergam, eles veem tudo aquilo que a gente faz lá escondido, sozinho, ninguém está vendo. Será que os Espíritos veem aquilo que nós fazemos? Qual é a resposta que eles dão? Na verdade, Gilberto, às vezes a gente quer esconder até da gente, né? Não é verdade? A gente gostaria de esconder até da gente mesmo. São pensamentos tão secretos, tão íntimos, que a gente às vezes até se envergonha, né? E aí os Espíritos dizem, claro que pode. Pois nós estamos incessantemente rodeados por eles. E eles, aí na próxima, na questão 457, tá, então eles conhecem os nossos pensamentos, eles dizem, eles chegam a conhecer, e inclusive aqueles que nós gostaríamos de ocultar de nós. O primeiro é se eles veem. Tudo bem. Veem, então, sabem. O segundo é pior ainda, eles conhecem muito mais. Nosso pensamento. Me permita explicar, se eu tiver essa capacidade. Não, falávamos essa semana, inclusive, no nosso estudo sobre os pensamentos que a gente tem e como eles são vistos pelo mundo espiritual, por aqueles que nos rodeiam. Imagine que você tem um PowerPoint permanente. Tudo que a gente pensa é como uma grande televisão que fica ao nosso redor, daí eu não sei explicar exatamente aonde ela está, mas é ali que é plasmado, que é fotografado, que é transmitido os nossos pensamentos. Eles não entram na nossa mente para ver o pensamento na nossa mente. Nós exterioramos o nosso pensamento em uma imagem, e aí os espíritos que estiverem em vibração conosco vão poder saber ou ver aquilo que a gente está pensando. Por exemplo, a Graça está pensando agora em quando ela voltar, ela passar para a cidade dela, naquela terra boa, porque só se come naquela... Que é isso? Tem muito mais a fazer em Nova Veneza.
E aí, como ela já está pensando em comida, os espíritos já estão vendo aqui, ó, as imagens. Aparecendo aquela macarronada, aquela polenta com galinha. Mas eu ainda estou pensando em outra coisa que Nova Veneza tem, que é o carnavale. Também, Né? O carnavale, o baile de máscaras. E nós podemos usar máscaras no nosso dia a dia. Né? Quer dizer, eu posso dar um sorriso no meio da dor. Agora os espíritos nos veem sem essa máscara. E aí eu quero fazer um gancho com Nova Veneza com relação à influência espiritual. Por que Nova Veneza hoje está tão famosa? Porque o povo veneziano está acolhendo todo mundo de braço aberto. A gente vai lá e se sente bem naquela cidade. É assim uma irmandade. No entrar na cidade a gente já sente uma energia legal. A influenciação espiritual é assim. A gente dá essa abertura, a gente recebe de braços abertos quem a gente quer receber. Claro, e aí entra uma questão importante que é assim, ó. Muitas vezes eu participo do Conselho de Cultura de Nova Veneza, e muitas vezes pessoas de fora questionam, mas como é que vocês conseguem? Primeiro, porque isso independe do poder público. Sim. Sabe? Quer dizer, na verdade, a gente tem que trabalhar de tal forma que seja algo independente. Esse acolhimento não é do poder público. Claro que o poder público vai ter a sua participação, claro. Mas é a vontade de cada um. E a influência espiritual acontece assim. Então quer dizer que o poder público na figura que eu fiz é Deus, né? Exato, exato. Independe da vontade de Deus. Ele Aliás, vai Deus coordena tudo. Né? Ele vai trabalhar, ele vai coordenar, mas depende de mim. Né? Porque daí, claro que Deus não muda, mas no poder público, a figura lá, o chefe, com certeza, mas o chefe lá muda. Quer dizer, aí aquela pessoa que coordenava saiu, o poder agora é público outro. como instituição, claro, né? Deus como agora instituição. Agora vem outra pessoa, outras pessoas a comandarem uma nova forma de pensar. Eles podem modificar, mas aquilo que está ali, que está nas pessoas, não muda. Né? Quer dizer, as pessoas vão passar a dizer assim, para aí. O veneziano é uma família. É uma família. E é isso que faz diferença. Então, olha só, na questão 460 do Livro dos Espíritos, eles dizem que nós temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos, ou seja, nós temos dois pensamentos. Aquele desenho animado que tem, né? Um anjinho aqui, no outro lado um diabinho, claro. Mandando ideia. Então, dentro de nós, em cada situação pela qual nós passamos, vem duas ideias, né? Que se combatem, uma diz uma coisa, outra diz outra. Aí Kardec, eu não sei se o legal é as respostas ou as perguntas. Eu acho tudo perfeito, né? Porque eu vou dizer, Giba, quando alguém me pergunta que livro ler, eu digo, leia o Livro dos Espíritos. É sensacional. Porque tem tudo aquilo que nós imaginamos está ali. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, parece que ele foi escrito semana passada. De tão atual, todos os temas hoje da nossa sociedade, ele trata. Sim. E aí, como os Espíritos disseram que nós temos dois pensamentos distintos, Kardec pergunta, como é que nós vamos saber quais são os nossos pensamentos e quais são os pensamentos que estão sugeridos? Qual é a resposta que os Espíritos dão? Ele diz assim, os pensamentos próprios são em geral o que vos ocorre no primeiro impulso. Quer dizer, o primeiro pensamento é meu. Né? E aí daqui a pouco eu já penso, mas quem sabe não é diferente? Quer dizer, já vem Eu comecei a prestar atenção, sabia? Depois que eu li essa resposta, nas minhas atitudes. E aí eu percebi como a gente está atrasado, pelo amor de Deus. Né? Porque o primeiro pensamento que nos vem, por exemplo, quando alguém nos pede esmola, por exemplo. O que esse cara quer de novo? Vai beber. Assim, é isso. A gente já julga, né? Já julga. E depois, quando a gente está andando assim, aí daqui a pouco vem aquele pensamento assim, não, mas vai te fazer falta. E se ele estiver precisando mesmo? Quem é que deu aquele segundo pensamento? É verdade. Né? Eu comecei a prestar bastante atenção. É verdade. Mas que bom que a gente escuta o segundo pensamento. Que bom, né? Que bom que nós temos essa oportunidade, porque nós temos muitos rompantes, né? Nós, humanidade. Então, o primeiro pensamento é o rompante. E às vezes, tadinhos, eles não dá tempo deles chegarem na gente, porque a gente não deixa. Então a gente, sabe, às vezes
maltrata as pessoas ao nosso redor, né? Porque a gente não dá tempo desses irmãos chegarem até nós. Vou dar outro exemplo aqui que costuma acontecer muito. Há um grande crime, uma tragédia, alguma coisa. Qual é o primeiro pensamento que nos ocorre? De revolta e de tem que prender, tem que fazer, matar todo mundo. Como é que Deus pode ter deixado acontecer isso? Não, temos que matar todo mundo porque esse é um... Depois vem aquela inspiração que nos diz assim, você está contribuindo para prejudicar a atmosfera do nosso país. Né? Isso aí. Né? Aí a gente começa nós somos sujeitos de pensamento para a gente mudar esse tipo de pensamento que a gente está tendo, que prejudica a psicosfera, como a Graça falou. E, então aqueles segundos são as boas inspirações que nos vêm para dizer, calma, está tudo sob controle divino. Né? Deus permite que as coisas aconteçam e as coisas vão indo depois para o seu devido caminho. Porque quem é tu que está julgando aí, já quer que o cara morra, o culpado daquele ato morra? Né? Jesus não disse, né, que o escândalo era necessário? Ai daquele por quem venha, mas o ai é da lei divina, não é de mim. É eu que tenho que ter esse tipo de ação. Né? Talvez chegamos no momento do nosso estudo de hoje, a gente fala das relações entre as influenciações espírito com espírito, encarnado com encarnado, talvez a gente chegue lá. Mas quando o Gilberto fala da psicosfera, é a gente influenciando o contexto geral da ideia espiritual. Né? Então, quando a gente começa só a pensar coisa ruim, a gente joga essa energia no todo, influenciando. Imagina uma população de um país pensando negativamente. Não tem presidente que dê conta. Eu estou só fazendo uma analogia. Então, a gente também influencia espiritualmente com os nossos pensamentos para o todo. A gente tem que tomar cuidado com o nosso pensamento. Pensemos positivo sempre. Uma coisa que eu li, eu vou depois conferir isso, como informação que me foi passada, que o Jung, quando ele começou a fazer os estudos dele, ele começou a fazer as análises com os pacientes dele, ele previu a Segunda Guerra. Pelo pensamento das pessoas todas, dos diversos lugares que ele ouvia, que já estava no inconsciente coletivo daquelas pessoas, todo aquele contexto ele já disse, vai acontecer. Porque é uma energia, a energia se espalha, é como uma vibração. Nós estamos aqui, nós estamos conectados com as pessoas através da internet, né, que é um meio fantástico hoje. E são ondas, são vibrações, assim é o pensamento. Então, quando nós nos deparamos com um ambiente assim, hostil, pesado, a gente vai se contagiando e vai ficando assim também. Ai, que coisa engraçada, ai, que coisa pesada. Ao mesmo tempo, quando a gente entra num ambiente alegre, a gente encontra uma pessoa alegre, né? E a gente vai se contagiando com aquela energia, né? E por isso que a gente tem muita responsabilidade na vibração do ambiente, na vibração daquele país. Eu trabalhei muitos anos na APAI de Nova Veneza e eventualmente tinha uma pessoa que me ligava e eu estava ao lado do telefone e eu atendia e a pessoa dizia, eu só precisava ouvir o teu bom dia. Olha só que bacana. Né? E eu dizia, meu Deus, olha quanta responsabilidade a gente tem. No meu bom dia, a pessoa dizia assim, bom dia, pronto, já estragou o dia. As pessoas do outro lado sabem se a gente está bem, se a gente está sorrindo. Pela voz, quando eu chego na minha casa e eu lá de trás eu digo, mãe, oi, eu já sei como ela está pela voz dela. Pela resposta dela, eu já sei. Mãe, tudo bem? Se ela demora um pouquinho, eu digo, tem alguma coisa acontecendo. Sabe? Se ela responde na hora, o tom de voz, isso tudo a gente sabe. Isso tudo é energia, isso tudo é vibração. E nós vamos nos contagiando e contagiando o ambiente, aquelas pessoas que nos servem. Você vê, por exemplo, o comportamento coletivo. Né? Quando a gente está numa multidão, daqui a pouco a gente está ali passando na rua e só aquele rapaz lá acabou de estuprar uma criança, está todo mundo lá para matar o cara. E quando a gente vê, a gente está no meio, porque o comportamento coletivo... Envolvido por aquela vibração. Por aquela vibração, né? Então, isso é uma coisa real. E os psicólogos, inclusive, chamam a atenção com relação a isso, ao comportamento coletivo, como a gente baixa o nosso padrão e a gente tem um comportamento diferente. Aquela passagem, o Rossandro cita muito aquela passagem de Jesus, né? Quando vem aquela mulher adúltera, e aí vem todo aquele pessoal que queria apedrejar ela, comportamento coletivo. Isso. A gente podia estar ali perfeitamente. Se a gente estivesse naquele tempo, a gente estaria no meio daquele Com povo, certeza. com certeza. E aí Jesus diz assim,
quem... Por que ele se dirigiu, usou a palavra quem? Nunca. Pegado, atira a primeira pedra. Aí cada um individualmente começou a pensar. Aí ele deixou de ser um ente coletivo, que era aquela multidão, e passou... Mas eu não penso assim, né? Eu não tenho também tanto... Tem muitos erros, muitos equívocos também. Aí ele traz a individualidade para acabar com aquele pensamento coletivo que imperava naquele momento. Mas na questão 464, Graça, né? Como nós estamos vendo aqui, eles disseram para nós que os espíritos nos influenciam e nós temos dois pensamentos, né? Temos aquele que é nosso e aquele que é dos espíritos. E aí o Kardec, na sequência, pergunta: como distinguir se um pensamento vem de um bom ou de um mau espírito? Como é que ele vai saber se aquele pensamento veio de um espírito bom, né, de Deus, ou do mau espírito? É um espírito que ainda predomina nele a maldade, porque todos são espíritos criados por Deus, mas aquele onde predomina a maldade. Como é que nós vamos saber? Primeiro nós precisamos entender que todos nós sabemos o que é certo e errado. Todos nós temos a consciência. Uma criança que vê uma parede, eu falo isso porque a minha neta fez isso, né? Na casa dela tinha uma parede linda, lisinha, e ela pegou um pincel atômico desse pincel permanente e espelhou, né? E ela ainda contava a história do que ela tinha feito ali. E quietinha, quer dizer, a criança, ela já sabe quando ela está fazendo alguma coisa que não é o certo. Nós temos essa consciência do certo e do errado. Então, assim, o que os espíritos nos dizem que nós temos que estudar o caso? Porque os bons espíritos só para o bem nos aconselham. Né? Eles não vão nos aconselhar para uma agressão, né? Para algo que seja negativo. Negativo para as pessoas ao nosso redor e para nós mesmos. Então, nós precisamos estar atentos, porque nós temos a capacidade e a inteligência de poder nos compreender. Espírito bom nos traz pensamentos bons. Espíritos negativos vão nos trazer pensamentos negativos. Essa é a decisão. Pelo conteúdo do pensamento, é que a gente sabe se vem de um bom espírito ou de um mau espírito. E aí, olha, Kardec perguntando: mas por que esses espíritos imperfeitos, esses espíritos onde o mal ainda predomina neles, por que eles vêm aqui nos atazar na vida? O que eles vêm fazer para nos atrapalhar? Por que eles vêm nos incomodar, Graça? Eles querem nos fazer sofrer. Eles querem que nós tenhamos a mesma vibração que eles. Na verdade, o desejo deles é esse. Que nós vibremos naquela mesma forma. É como se tivesse um monte de gente sujo de lama e passasse uma pessoa arrumadinha, limpinha. E o que Peraí, como é que aquela pessoa... O que eles fazem? Vão lá e sujam. Exatamente. Vamos. Mas tem um porquê para isso, né? Não é deliberadamente que eles querem nos sujar. No passado, quando nossas relações foram de encarnados juntos, alguma coisa a gente fez para eles que agora estão cobrando a dívida. Claro. Então não existe um nada assim, tá passando alguém aleatoriamente e vou lá sujar ele. Não, existe uma relação. Existe uma relação. E a pergunta que o Kardec faz em seguida a essa questão é a seguinte: mas isso diminui o sofrimento deles? Quando eles fazem isso, quando eles vêm nos incomodar, diminui o sofrimento deles? E aí os espíritos dizem não, né? Mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Olha aqui, de quem está mais feliz. Então veja só, o que eles desejam? Eles têm a inveja, né? Como é que aquela pessoa está tão bem, né? Ela está bem e eu não estou, por quê? Então vamos trazê-la para nós, né? Vamos incomodar. E aí existe a possibilidade, neste momento, de a gente poder auxiliar, né, Giba? Porque se a gente se mantém íntegro no pensamento, com bons pensamentos, com boas vibrações, também a gente os pode contagiar, os contagia de forma positiva. Isso aí, se é difícil a gente entender essa situação no mundo dos desencarnados, da relação conosco, deles fazerem por inveja, é fácil. É só a gente se lembrar de algumas vezes que a gente olhou pela janela, viu o vizinho chegar com um carro novo, e a gente, morto de inveja, porque não pode ainda comprar, sai espalhando por aí que ele está envolvido em coisas ruins e adquiriu dinheiro por coisas ruins. Então é assim que é. Eu trabalho tanto, não consigo, tem alguma coisa. Tem alguma coisa a dor da inveja não diminui em mim, mas eu fui lá falar mal dele para
Porque como eu não consigo trabalhar o suficiente para também comprar o meu carro zero, eu tenho que diminuir o meu vizinho. E a inveja faz assim. Exatamente. E como é que o homem faz, Graça, para se afastar dessa influência que nos vem convidar para fazer o mal? Como é que a gente faz? É esta vibração, é este pensamento no bem, né, Gilberto? Antigamente se dizia assim, ó, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E os espíritos, eles nos dizem assim, diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Isso está em Emmanuel, no livro Roteiro. Então, o que tu estiver pensando... Ali tu estarás. A gente não diz que o que eu sinto ali estará. Onde está o meu coração, ali eu estarei. É o meu tesouro. É o meu tesouro. Então, o meu pensamento vai dizer de que forma que eu estou acompanhada ou com quem eu estou acompanhada. O pensamento no bem me traz boas companhias, né? Então, a gente pode afastar, mas com certeza, eu até lembro de um caso ali em Capivari de Baixo, um pai que agrediu a criança foi parar na UTI do hospital, e no momento que a gente se depara com uma notícia dessa, vem aquele pensar coletivo, né? E, ai meu Deus, mas como é que esse pai faz isso? Qual é a nossa função? Senhor, abençoa esta criança para que ela não guarde este rancor, para que ela consiga perdoar este pai pela dor que ele me causou. Mas, Senhor, abençoa este pai, porque se ele fez isso, ele não está bem. Sim. Uma pessoa que está bem não faz isso. Uma pessoa normal, uma pessoa que está coerente na sua vida, que está com um caminhar sadio, digamos assim, ela não vai agir dessa forma. Então, quem é que necessita desta nossa vibração, desta nossa prece? A criança? Sim. A mãe da criança? Sim. E este pai? Também. Ainda mais. Também. Né? O médico está para o doente, né? Ainda mais pela sua situação. O médico está para o doente. Eu Claro. estava assistindo um filme, Graça, que contava aquela passagem lá no Coliseu, que o Nero estava matando os cristãos. Uhum. E aí o pessoal revoltado, daqui a pouco Pedro se levanta lá e diz assim, vocês não estão vendo que ele está doente? Quer dizer, o imperador. Ele estava com pena do imperador, que estava cometendo atrocidade, mas com pena que ele era um ser doentio, e realmente era uma pessoa doente, um espírito doente. Porque aqui os espíritos nos dizem, nessa questão que nós acabamos de abordar, que os espíritos são atraídos pelos nossos pensamentos. Então, de acordo com o nosso pensamento, eles vêm para estar em nossa companhia. E também outra coisa atrai eles, é os desejos. Todos os nossos coisa está desejos. ligada Sim, a outra, claro, né? exato. A vontade, o desejo, o pensamento, porque nós somos consciências, e esta consciência, Gilberto, é o que nos faz livres, né? E é o que nos Individuais. leva ao erro. Se eu estou passando, vou dar um exemplo bem a minha filha disse, pai, tu dá uns exemplos absurdos, mas tudo bem. Porque eu gosto para chamar a atenção. Mas você está andando na estrada e depois você diz assim, olha, tomar uma cervejinha. Certo. E hoje eu vou sair bêbado, vou voltar para casa bêbado. Naquele momento que você tem aquele desejo, você atrai espíritos com aquele tipo de sintonia. Com certeza. Necessidade, né? Aquele tipo de sintonia. Então o teu desejo vai trazer a companhia, porque eu gosto de brincar sempre, né? A gente sempre brinca nas nossas palestras, que na verdade eles não são obsessores, eles são uber-obsessores. Porque é um Uber. É ótimo, é verdade, é verdade. O Uber nunca vem na tua casa sozinho. O aplicativo está no nosso cérebro. O aplicativo está no nosso cérebro. É o Wi-Fi de Deus, né? Ele só É o chama, Wi-Fi de Deus. ele só vem quando a gente chama. Claro. Então a gente chama ele e aí ele vem. Pelos nossos pensamentos, pelo nosso desejo, né? O Uber chama o Uber-obsessor. E eu também digo que eles são obsessócios, porque eles são sócios. Na verdade, a gente fica botando culpa no obsessor. Né? Eu sempre digo aquela questão de má influência, né? Ai, meu filho, ele é bonzinho, mas só que assim, ó, ele anda numas más Os amigos dele. Os amigos dele são terríveis. Aí a mãe do outro Diz a mesma diz assim, não, meu filho é legal, mas só que ele anda com o fulano e tal, e todas as mães dizem a mesma coisa. O meu
É filho. Mas usar exemplo como mãe não dá. Todo filho de mãe é um filho bom, né? É verdade. Daí vem a outra questão, que é a 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas, ou seja, quando a gente repele os espíritos, eles desistem. Eles não têm mais o que fazer, né, Gilberto? Então, se eles vêm, eles se aproximam de mim, eles tentam me influenciar, mas eu não absorvo, eu não vivo, eu não permito que aquela influência aconteça, claro, eles vão tentar em outros locais, Sim, em outras consciências, né? Ô Gilberto, não é do nosso costume, mas como chega num certo momento do programa, o Gilberto passa para mim a palavra para falar das pessoas que estão ao vivo e deixando seus comentários. Mas uma pergunta muito interessante deixada pela Vanessa, e eu quero passar a pergunta para a gente responder. Olha que interessante a pergunta dela. Mas o nosso mentor espiritual pode nos auxiliar a não atrair espíritos que nos influenciam negativamente? Ou isso também é do nosso livre-arbítrio? Interessante isso, né? Interessante. O nosso anjo da guarda cuida para que a gente não seja rodeado por espíritos que queiram nos influenciar negativamente? Tadinhos dos nossos Boa pergunta, Vanessa. guarda, Boa né? pergunta. Boa pergunta, Vanessa. Ótima pergunta. Mas assim, tadinhos, né? Eles trabalham para nos auxiliar. Mas o que acontece com eles? Eles não podem impedir. Porque a gente tem o livre-arbítrio. Eles tentam, eles mostram o caminho, Vanessa. Mas nós, muitas vezes, atolados naqueles pensamentos negativos, nós nem permitimos que essa influência deles se aproxime de nós, né? Então, aqui a gente pode fazer referência, nós já falamos na semana passada sobre o suicídio. A pessoa está ali tão envolvida naquele pensamento que ela se esquece de abrir a mente para a influência do mentor espiritual. Eles estão sempre perto de nós, né? Se você eles tentam. eu sempre recomendo a mesma palestra. Se você pedir socorro a Jesus, você automaticamente está abrindo a tua mente para a influência espiritual positiva. E aí então o nosso anjo da guarda, que até o momento não estava sendo ouvido, a gente não estava escutando o que ele estava falando, naquele momento que a gente pede socorro a Jesus, automaticamente os seres que estão sob a condução dele nos veem. Aí a gente escuta, porque ele nunca sai do nosso lado. Está sempre conosco, Ele está sempre conosco. disposto a nos A gente é que não auxiliar. escuta. É. Você sabe que tem um problema, o suicida, por exemplo, ele cometeu um grave ato. Ele vai para um local lá e ele fica lá e ele pensa que ele está... Em nenhum momento ele é abandonado pela espiritualidade. O problema é ele que não escuta. Claro. Ele cria uma carapuça tão grande, fechada, que não pode ser atingido pela influência por culpa dele mesmo. A partir do momento que ele vai começando a mudar o seu pensamento, o seu comportamento, ele abre a possibilidade de ser auxiliado. O interessante que dessas relações, se a gente observar tudo que a gente acha muito místico, né? A relação com o mundo espiritual é fantástico, é místico. Aí os programas de televisão exploram isso. É tudo muito simples, é tudo muito igual. A relação entre os encarnados são iguais com a relação com o mundo desencarnado. Quando o Gilberto fala que cria uma carapuça, se uma carapaça e a pessoa não ouve o exemplo, eu vou dizer o seguinte. Eu usei carapuça, Não, carapaça. É carapuça? Não sei. Invólucro. Eu vou fazer um exemplo. Nós já passamos por isso e os nossos filhos estão passando agora. A mãe chega para o filho adolescente e diz: não faz isso que está errado. E o que ele faz? Vai lá e faz. Ele está envolto pela carapaça da adolescência, né? Pela carapaça da adolescência, que é um momento da vida dele, que ele não ouve. E assim é com a gente também no mundo espiritual. O anjo de guarda nosso, o nosso mentor, que seja o substantivo que a gente vai usar, o nome, né? Ele está sempre dizendo: não faz assim, mas a gente é teimoso, muito teimoso. Eu aproveitei aqui que tem internet boa, aqui que o Valmir colocou para nós aqui, já olhei, já fiz a pesquisa, é carapaça. Carapaça. É porque a carapuça, na verdade, é o carapuça é um boné, né? A boné. Certo. Então, seguindo aqui então com o nosso pensamento, deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Eu já saí do local, mas me perdi. Enquanto o Gilberto acha ali, eu vou citar nomes de pessoas que estiveram hoje conosco. Era isso aí, exatamente. Vamos lá. A Michele Gabriel, a Vanessa aqui deixou uma pergunta, a Rita, nossa amiga de Sara,
a Elizabeth, nossa amiga do coral, o João Batista aqui do Consolador, a Maria Apel, o Sandro Milioli, o Jefferson Sotero, o nosso amigo de coral Jair José, e tantos outros, o Irno, e tantos outros que muitas vezes não deixam comentário, mas passam assistindo. E nosso muito obrigado pela audiência e nosso abraço. É só lembrar aqui com relação à influência, porque, como você falou, Edson, não é uma coisa mística, é uma coisa simples de entender. Sim. Por exemplo, agora nós estamos aqui em 3. Quando terminar o programa, se agradecer, vocês vão almoçar comigo lá no Veneza, porque hoje tem de repente a gente, pela influência que ela nos está nos trazendo, a gente pode resolver. Ela é persuasiva. Para comer não precisa ter muita persuasão. Mas a gente pensar bem, olha bem, o nosso gosto alimentar vem de onde? Dessas influências. Sim. Gilberto. Eu vou perguntar assim, se a gente pensasse na Rússia, a gente ia gostar de churrasco? Não. Comer batata, né? Na verdade, bastante. Nós temos a televisão, que é aquela ilustre convidada que nós colocamos na nossa sala e deixamos que ela nos domine, né? Hoje é a internet. A influência que esses meios de comunicação exercem sobre nós é impressionante. No modo de vestir, no modo de se comportar, na alimentação, né? E aí a gente pensa assim, com os espíritos é diferente? Não, é a mesma coisa. Exatamente, eles nos mandam mensagens nos influenciando daquilo que nós gostamos. No mundo encarnado, nós sofremos muito mais a influenciação, porque daí é em massa, né? Seja na internet, no Facebook, no Instagram, nos próprios noticiários, a gente é bombardeado todo dia com informação. E a gente abre uma página, está lá aquela informação, mas parece que ele está pensando o que eu estou pensando. Em algum momento a gente falou, e aí o sistema pega e começa a jogar essa informação de volta. No mundo espiritual é bem mais simples. É igual a gente chega assim num local e sabe que um amigo gosta de fazer fofoca. O que a gente faz, como encarnado? A gente só diz assim, parece que está acontecendo alguma coisa. Pronto, dá a chave para ele começar a falar. Conosco é assim, o espírito chega e só bota assim no nosso ouvidinho e diz assim, ó, eu acho que tem alguma coisa acontecendo ali. E aí, nós temos a tendência da fofoca já no nosso coração e não tratada, e aí então a gente começa a soltar. Ele só diz uma palavrinha, só a chave que precisa porque essas tendências já estão dentro da gente. Já estão conosco, porque nós trazemos. Aí vem essa questão da reencarnação, né? Porque como é que a gente vai falar de vida, de influência, sem compreender a reencarnação? Nós nascemos neste mundo já trazendo nossas tendências positivas e negativas, Edson. Então, as tendências negativas que nós vencemos, elas já estão melhores nessa próxima vida. Porque a gente nasce com um corpo novo, mas a alma é a mesma criada por Deus há milhares de anos. Né? Então, nós trazemos conosco. Quando um jovem ele se deixa envolver pelas drogas, na verdade, é lamentável, gente, é lamentável, porque a droga é uma doença, né? Ela traz muita dor, muita aflição daquele núcleo familiar, até a sociedade no todo, né? A sociedade no todo. E às vezes este jovem já teve esta caída em outras vidas, esta queda, né, em vícios desta natureza. Então ele vem, infelizmente ele veio para não usar, mas ele está propício, né? Ele acaba abrindo uma brecha. Ninguém veio para sofrer, ninguém nasce para fazer o mal, ninguém nasce para se prostituir, para usar drogas, nada. Nós nascemos para a felicidade, para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual. Mas como nós já tivemos quedas nesse sentido, a gente acaba caindo mais facilmente, né? Pela influência que sofremos. E nós temos que também prestar atenção no seguinte, essa influência se dá com relação a um fenômeno que se chama sintonia. Então, as pessoas das nossas relações são as pessoas com a qual a gente tem mais sintonia. Eu sempre gosto de dar o exemplo que quando alguém me diz alguma coisa para mim, não me atinge.
com facilidade. Agora, quando é a esposa da gente, atinge forte, né? Como o pai quando se dirige a um filho, a mãe, né? E assim por diante. Então, é por causa dessa sintonia. Essa sintonia que a gente recebe das pessoas com quem a gente está relacionado. E também aqui eu anotei aqui, ó, para a gente não esquecer, que nós somos como um rádio, né? A gente tem que vigiar o nosso pensamento, porque a gente é igual um rádio, aquele botão que a gente sintonizou é aquilo que a gente capta. Se a gente for, por exemplo, numa rádio de música gaúcha, a gente vai escutar uma música gaúcha. Não, eu quero escutar rock, aí você troca de rádio e você vai escutar rock. Então a nossa sintonia mental é que vai captar os nossos pensamentos, por isso que a gente deve vigiar sempre. Vigiar e orar. Jesus dizia, né? Vigiar e orar. E veja que ele diz assim, ó, vigiar e orar. Ele não diz orar e vigiar. Vigiar e cuide. Cuide e peça essa proteção. Porque você mencionou, quando nós dizemos assim, Senhor, por favor, eu preciso de ajuda. Essa ajuda vem. Essa ajuda acontece. Né? Por quê? Porque pedir é um ato de humildade. Quando eu peço, eu estou reconhecendo que eu preciso de ajuda. Ele sabe dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Poderia colocar o dedo sobre a nossa cabeça e tudo solucionaria. Mas não é assim. Mas é exatamente como a Graça falou. Quando tu te prostra, né? Tu te ajoelha no sentido e pede a oração, né? Tu admite que tu tem aquele problema e é esse movimento. Não é porque Deus quer que tu te humilhe e ajoelhar. Não. É tu contigo mesmo. É tu te vendo na situação de necessitado pedindo auxílio. É isso aí. É a consciência. É a consciência. É a consciência. Né? Então é muito importante. E aí a gente vai podendo fazer até essa limpeza, né? Porque daí é que é a limpeza do orar. Né? Eu gosto de usar um exemplo que eu ouvi numa mesa mediúnica, que dizia assim, o espírito ele falava assim, vamos imaginar um dia de chuva e a gente sai de casa desprotegido. Nós vamos tomar aquele banho de chuva. Mas se nós estivermos prevenidos, se tivermos uma sombrinha, um guarda-chuva, uma capa de chuva, uma galocha, alguns respingos vão nos atingir, né? Mas, de forma geral, nós estaremos protegidos. E esse irmão, ele dizia assim, a prece é assim. A prece é este guarda-chuva. A prece é esta proteção contra esta chuva de influências, né? Negativas. Então, nós precisamos compreender que vigiar é vigiar o pensamento, vigiar as nossas atitudes. Nós estamos agora numa época que a Igreja Católica chama de Quaresma, é a época de reflexão para as comemorações da crucificação de Cristo, Páscoa, né? Que é a Páscoa. E aí, é importante jejuar. Gente, jejuar não é deixar de comer aquela carne vermelha para daí fazer aquele banquete de peixes, né? Crustáceos, né? Na verdade, não é isso. Jejuar é cuidar com o que a gente pensa, cuidar com o que a gente fala, né? Cuidar com o que a gente sente. Jejuar é neste sentido, de vigiar e orar. Ele disse, né? É mais importante o que sai da boca do que por ela entra, né? Que o que entra pela boca do homem, né? No coração. Então, a recomendação, nós estamos chegando ao final do programa, o tema hoje é muito legal, porque... Eu adoro, é um tema que eu amo. Porque a gente é muito mais influenciado do que pensa. Na verdade, eu na minha palestra eu não uso o termo influência. Eu uso o termo convivência. Porque, na verdade, a gente convive num ambiente espiritual em que a gente influencia e é influenciado. Muitas vezes a gente mais influencia do que é influenciado. Porque, na verdade, dá a impressão, quando se ouve assim, que a gente é a vítima, está ali quietão e vem as coisas tudo para nós. Ou a gente está nesse contexto, a gente influencia e é influenciado. E a gente tem que aprender a conviver com as pessoas que estão encarnadas, ou seja, que tem o seu corpo material, e com os espíritos que a gente não vê. A gente tem que aprender a conviver com eles. E esta convivência passa exatamente por essas recomendações que a Graça está trazendo. Cultivar bons pensamentos, né? E
palestras de esclarecimento, é muito bom você ouvir palestras. Com certeza. Você vê. Porque o conhecimento muda o comportamento. Olha só, leituras sadias, Verdade. né? Olha, outra prece que nós prece. falamos, que é um momento que você entra em contato com a espiritualidade, você recebe boas influências. Não deixar de avisar depois, Gilberto. O quê? Sobre o recital. Eu estou te influenciando agora. Tu está me influenciando. E é legal. Nós temos, fala do culto do Evangelho no lar, Ah, Gilberto, é. que é uma prática espírita, né? Mas que é assim, ó, o culto do Evangelho no lar, nesses termos é uma prática espírita, mas que sempre existiu quando os nossos pais, os nossos fazia o avós terço, né? A gente faziam fazia o o terço, terço. se Não sei se o reuniam para Gilberto fazer teve o essa terço. Sim, mas na né? infância. Isso. 6 da tarde, Ave Maria e terço. Isso. Então, qual é a orientação que a gente tem e que a gente passa? Que assim, pelo menos uma vez na semana, sempre o mesmo dia da semana, porque daí é um compromisso que nós assumimos, no mesmo horário, como realmente um compromisso, né? Neste momento eu estarei conectado com o universo, com a espiritualidade, com a divindade superior. Quer dizer, é o Wi-Fi divino de novo, né? E aí, leia um trecho do Evangelho, converse sobre aquele trecho, sobre aquele ensinamento de Jesus, né? Põe uma aguinha ali, pede para os Espíritos abençoarem aquelas águas, ou pede para Jesus, ou você tem um santo que você acredite, peça, né? E emita essas boas vibrações, porque ali vai se fazer a luz, né? E essa vibração, ela vai nos influenciar, ou como o Gilberto diz, nós passaremos a conviver com aquela energia que é boa. Naquele dia vai ter o Evangelho, né? Então é muito legal. Você usa o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode fazer na sequência, você pode abrir uma passagem, né? Você lê aquela passagem, um comentário e faça as suas observações. Claro. É só isso. Só isso não. É Muito isso. legal. É muito isso. Você vai fazendo o quê? Se você fizer na sua casa, num determinado local, você vai transformando aquele ambiente, a psicosfera daquele ambiente, de uma energia que você não imagina. Porque esses seres que nos rodeiam são consciências. Sim. Quer dizer, se eu sou uma consciência, esses seres também são. Eu sempre digo o seguinte, olhem só, nós temos um espírito que nos influencia. Né? Então, eu vou fazer aqui... O Gilberto agora trouxe o papel e escreve. Nossa, e apresenta. Eu vou fazer aqui assim, ó. É o teleprompter dele. Eu vou fazer aqui... Aqui, ó. Bonequinho aqui. Esse aqui está vivo, quer dizer, tem corpo. Esse aqui não tem. Então, esse espírito aqui nos influencia. Né? É isso? É isso. Tá. Só tem duas coisas. Olha só, quando a gente se melhora, quando a gente começa a ter bons pensamentos positivos, acontecem duas coisas. A primeira, eu posso expulsar esse ser que está aqui. Né? No primeiro momento. No primeiro momento, né? Porque ele não está mais sintonizado comigo. E o segundo, melhor ainda, à medida que eu vou mudando, ele vai mudando junto, porque ele está sintonizado comigo. Ele está sintonizado comigo e eu vou mudando, vou melhorando, ele vai melhorando junto. Olha que coisa legal, né? Olha que coisa legal. Como a gente pode auxiliar, inclusive, deve auxiliar os nossos irmãos. Porque quando a gente auxilia, quando nós auxiliamos, nós somos beneficiados e beneficiamos aqueles que E tudo servem. tem como ponto de partida a minha melhora. Eu me melhorando, automaticamente eu estou auxiliando aqueles espíritos que estão sintonizados comigo a se melhorarem e colaborando para a melhoria do meu planeta. Imagina que o espírito vem me cobrar uma dívida, dinheiro, né? Alguém vem me cobrar dinheiro, vem me cobrar o dinheiro. Só que quando ele chega na minha casa para cobrar o dinheiro, ele percebe que eu estou ajudando pessoas. Mesmo não tendo dinheiro para pagá-lo, mas eu estou lá auxiliando pessoas, fazendo alguma coisa. Ele pensa assim, mas para um pouquinho. Não tem dinheiro para me pagar, mas também não está ali fazendo alguma coisa de útil. E é esse o movimento que faz a mudança dele. Ele para de te cobrar e ao mesmo tempo também já não é mais aquele mesmo espírito de antes. Certo. Graças a nós estamos aí terminando o programa, aqui deixa eu só lembrar uma coisa aqui, tá? Para não haver confusão. No meu tempo que eu trabalhava em rádio e televisão, muito tempo atrás, não tinha internet, Certo. Então não tinha como a gente olhar. Né? Então olhando aqui a gente percebe que a palavra carapuça, vocês falaram ali, significa gorro, capuz, é isso, né? Então quando a gente diz que essa carapuça me serviu, a gente está dizendo que esse chapéu me serviu, que esse boné me serviu. Então se a carapuça nos serviu,
vamos aproveitar o ensinamento que o Livro dos Espíritos nos trouxe, que o Livro dos Médiuns nos trouxe, ou seja, é pelos nossos pensamentos, é pelos nossos desejos que nós atraímos a influência espiritual. Então nós temos que mudar o nosso padrão de pensamento, o nosso desejo, nós vamos melhorar as coisas em nossa volta. Graça, antes de te dar a palavra final, para te encerrar, se você quiser, né, eu gostaria de lembrar que nós estamos oferecendo ingresso para o recital do Coral Espírita Maestro Valdemir Zanetti, que ocorrerá dia 17 do mês que vem, que é uma sexta-feira, às 7 da noite, lá em Nova Veneza, no Teatro Municipal, que a Graça disse aqui, que é uma coisa maravilhosa. Maravilhoso, é um local maravilhoso. O Palazzo delle Acque, né? Que é um local maravilhoso também, um amplo estacionamento. Depois vai ter uma janta, né? Que legal para as pessoas, esse ingresso dá o direito a acompanhar o espetáculo e a jantar. E como o Edson lembrou, também você ganha um CD, do Coral Espírita. Mas é necessário que vocês queiram ir, porque se você pegar o ingresso para deixar em casa, nós queremos público. Como diz o nosso maestro Reinaldo, imagina a gente lá se apresentando, não tiver público, tem que ter público. Para o artista tem que ter público, né? Mais alguma mensagem aí Não, aos nossos colegas que eu já citei, deixando sempre um abraço a todos que passam por aqui e participam conosco. Graça. Então agora você faz o fechamento desse tema que você que escolheu, né? A gente entrou em contato essa semana passada, e agora não vamos falar desse tema. Então agora você tem a possibilidade. Esse é um tema que eu gosto muito, justamente, Gilberto, porque nos faz pensar assim, ó, que como seres individuais nós temos a responsabilidade pela nossa vida. Então, assim, como é que vai ser a minha vida? Depende disso, dos sentires, dos muitos pensares, né, da ação. E aí a gente pensa que Jesus disse assim, ele não disse assim, Graça, coitadinha de ti, vem cá que eu vou te pegar no colo. Ele disse, toma a tua cruz. Toma a tua cruz e siga-me. Ou seja, a minha vida, os meus erros, os meus pensamentos, os meus desejos, é de minha responsabilidade, né? Os nossos espíritos amigos, eles tentam nos influenciar para o bem, mas se nós não permitirmos, essa influência não chega, né? Então nós precisamos ter cuidado com isso. E eu vou repetir a frase de Emmanuel no livro Roteiro, quando ele diz assim, dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Com quem eu ando? Quem tem me acompanhado? Depende daquilo que eu estou pensando. Então a gente agradece mais uma vez a Graça por ter vindo aqui participar conosco desta análise, dessa reflexão, né? O Edson aqui está sempre conosco, aqui, ele faz tudo aqui no programa. Ele que se encarrega aqui da transmissão. Quando nós chegamos que o Edson não estava aqui ainda, ele ficou louco. Ai, o Edson não veio ainda. Para ele aprender, né? É isso aí. Então agradecemos aos dois e nós retornamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita. Até lá. Um abraço, obrigada. Uma alegria estar aqui com vocês. Então.